Yes. Graça e paz, galera. Tudo bem, povo de Deus? Vou falar sobre o especialista em crise e o reino de Deus. Gilson, Deus abençoe, meu amigo. Gilson Silva. Isso aí foi meu mentor quando eu era adolescente, hein? Ensinou foi coisa na embaixada. Deus abençoe, meu amigo. Abençoe grandemente você e sua família. Olha o Miguel Ângelo aí, ó. Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus? E depois a gente entra na palavra. A palavra é séria hoje. Chama teu amigo aí, chama o parente, chama o vizinho. Passa um zap para ele, ó. Fala, entra aí no Face, Pastor Leandro tá ao vivo aí e tem uma palavra de Deus para sua vida. Minha amiga Bianca, Deus abençoe. Abração, querida. Manda um abraço pro Cosmo. Tamo junto no reino. Vamos orar, povo de Deus. Vamos falar com Deus. Pessoal tá chegando aí, ó. 146 pessoas, por isso que eu tô segurando. Vou falar sobre especialista em crise e o reino de Deus. É uma palavra séria e forte para o seu coração. Vamos orar. Tem um irmão que está lá de Taboão da Serra, São Paulo. Irmão Jackson, Deus abençoe. É muita gente do céu junto, 158 pessoas. Vamos orar, meus irmãos. Fica firme aí, não sai não. Não sai não. Fica ligado aí. Pastor Leônidas, Deus abençoe. Vou esperar um quadro como presente, hein? Tô orando por ti e pela tua família. 175 pessoas. Chama aí, porque eu vou falar sobre especialista em crise. Você hoje vai aprender algumas lições sobre o especialista em crise e o reino de Deus. É uma mensagem forte. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai santo, eu quero te louvar por mais uma noite na tua presença. Eu quero te louvar, Senhor, por esse privilégio que temos de estar aqui nessa live, falando contigo, ó Pai, aprendendo os teus estatutos da lei do Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão presentes, alguns filha, 2, 3 pessoas, 4, 5, assistindo. Tem pessoas que estão dentro do estado, pessoas que estão fora do Rio, em outros estados. Tem pessoas que estão fora da nação, que estão em outros países. Várias pessoas me passaram no WhatsApp hoje que estariam ligados de fora da nação, ó Pai, da Europa, vários lugares da Europa, pessoas que estariam ouvindo, ó Pai querido, a palavra do Senhor. Vai de encontro à vida deles. Esta noite o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, o Senhor tem uma instrução, o Senhor tem um ensinamento, o Senhor tem um plano, uma revelação, ó Pai, algo que vem do céu, pão vivo que vem do céu. Deus, nós não vamos estar perdendo tempo agora, nós vamos estar investindo tempo em ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. É momento de investimento, é momento de plantio e de colheita. Por isso eu te peço, ó Pai, a tua presença aqui e acolá, porque tu és Deus de perto e Deus de longe. É o que te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia aí rapidamente. Quem está me ouvindo bem aí, coloca amém. Ou coloca joia. Eu não tenho noção porque eu não tenho muito retorno aqui. Então coloca aí, pastor, estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Mateus. Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. 4:17. 4:17. Depois a gente vai abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos falar sobre o especialista em crise e o reino de Deus. É algo forte para a sua vida aí. Chama o amigo aí, o irmão, vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 4:17. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Diz assim, versículo 15. Vou pegar o texto e o contexto para você entender. Na terra de Zebulon e na terra de Naftali, no caminho do mar, além do Jordão,
a Galiléia do Gentio. O povo que jazia em treva viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Agora volte às páginas da sua Bíblia. Vamos meditar também um texto no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Diz assim, versículo 5. E teve José um sonho. A garganta irritada. E teve José um sonho e relatou aos teus irmãos. E disse: rogo-vos este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos peixes rodeavam e se inclinavam perante meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto o odiaram por causa do seu sonho e de suas palavras. E teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinaram perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu, e o pai lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinassem perante ti? E os seus irmãos lhe tinham por ciúme. Seu pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Grava aí. Gênesis, volte às páginas da sua Bíblia, ou passe à frente. Capítulo 41, versículo 37. Diz assim: e o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Somente no trono serei maior do que tu. Compartilha a live aí, meu amado. Minha querida, compartilha aí para os seus amigos a live. Vamos meditar nas Escrituras, o que Deus quer falar com a gente? Eu quero falar sobre especialista em crise e o reino de Deus. Primeira questão, que nós estamos vivendo uns dias de uma grande crise no mundo. Eu tenho ouvido muitos especialistas falar. A Bíblia fala, Paulo falando na Epístola aos Coríntios, que existe muito tipo de voz. Então há muito tipo de vozes e muito tipo de autoridades falando nesses dias de crises. Tem muitas especialistas, pessoas gabaritadas, pessoas preparadas, competentes, pessoas de grande formação acadêmica, que estão falando sobre esta crise, sobre esse vírus, sobre o que está acontecendo no mundo. Nós estamos sendo bombardeados de informação, de notícias. A notícia chega diante de nós toda hora, todo momento. Mas a gente precisa estar atento ao que a Bíblia tem a nos dizer. E o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Então, meditando nas Escrituras, buscando orientação de Deus, o Senhor me ligou ao texto de Gênesis e ao texto de Mateus e me iluminou a falar sobre o especialista em crise e também o reino de Deus. Quando nós lemos a Bíblia aqui no livro de Gênesis, nós vamos encontrar um moço que passa por várias intempéries, várias reveses, que é José. Eu creio que a maioria das pessoas que estão presentes aqui conhece a história de José, um moço que teve sonhos, revelações de Deus. Deus falou com ele segredos, mistérios do futuro.
E ele relatou aos seus irmãos. Os seus irmãos o odiaram. E a Bíblia fala que os seus irmãos começam a sabotá-lo. E na ação de prejudicar José, de uma sabotagem, eles primeiro jogam ele dentro de uma cisterna. Depois eles vendem José. Ouça isso. Primeiro, José está vivendo um ciclo de dor e um ciclo de perca. Olha isso aqui que eu vou te falar. Deus quer te fazer uma pessoa especialista e habilidosa para momentos de crise, para momentos de batalhas, para momentos de intempéries, momentos de contras. Deus quer te fazer um especialista, alguém que saiba lidar com tempestades, com agruras, com tribulações, com situações diversas, questões muitas das vezes que a gente não espera. Deus é quem ensina isso. E Deus ensinou isso a José. Agora vamos lá. Vamos entender o que diz a palavra do Senhor. José ele é vendido, ele vai para o Egito e ele é levado para dentro do Império Egípcio por permissão divina. Primeira lição que você deve aprender é que Deus, muitas das vezes, para nos dar a habilidade necessária, nos fazer especialista em momentos de crise, Ele vai permitir sermos levados para um lugar inesperado. Deus, muitas das vezes, vai levar você para um lugar inesperado. Questões inesperadas vão acontecer diante de você. Aprenda isso. Isso é um grande princípio para a sua vida. Outra grande questão que a gente aprende é que José ele é especialista em crise. Primeiro, porque ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. Você, para ter a habilidade de Deus para lidar com momentos de tribulações, você primeiro precisa submeter à vontade de Deus. Tem pessoas que não se rendem a Deus, então se rende ao caos. Porque não se rende à vontade de Deus. É importante você se render à vontade de Deus. José ele se rende à vontade de Deus de tal maneira que ele, no momento do revés, do contra, do inesperado, ele não perde Deus de vista. Olha isso que eu estou te falando aqui. Tem muita gente que no momento da crise, ele está perdendo Deus de vista. É importante você manter os teus olhos em Deus, olhando para Deus, com os olhos focados em Deus. Isso vai te dar habilidade, graça. José teve graça de Deus. Graça é favor imerecido. E graça é a força incomum. É um poder que vem de Deus que nos faz resistir dias maus. Se não for a graça de Deus, a gente não consegue resistir dias maus. Então, a graça de Deus fez resistir. José resistiu àquela intempérie, o fogo da aflição. Outra questão, que José, quando ele vai para o Egito, ele vai morar na casa de Potifar. Potifar comprou. Potifar é um homem que trabalha na corte egípcia junto a Faraó. Uma das maiores autoridades em todo o império. Potifar agora, tendo José como servo, ele coloca para administrar toda a sua casa. Aprenda uma coisa, José agora ele não é somente um especialista em crise, ele também se torna um especialista em administração. Aprenda isso. Se você não souber administrar as fases da sua vida, os processos que Deus te leva, você vai ficar no caminho. Deus está te ensinando a administrar as fases da sua vida, porque a vida é feita de tempo, a vida é feita de etapas, a vida é feita de ciclos, a vida é feita de estações. Existe o inverno, o verão, o outono, a primavera, ela é feita de estações. E Deus ele te ensina a administrar nessas estações da sua vida pessoal. Ele começa a te ensinar.
ele vai te dando gabarito, ele vai aplicando os testes. Tu vai sendo testado, porque ele está te fazendo crescer. Então ele aprende a administrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa saber administrar o seu tempo com a família, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de descanso, o seu tempo de oração, o seu tempo com Deus. Isso é importante. Tem muita gente, Deus abençoe minha irmã lá de Temente Xavier, tem muita gente que não aprendeu a administrar o tempo dele. Então, as horas estão passando e ele está deixando de galgar coisas que ele deseja, porque ele não está administrando o tempo. Ele tem um sonho, ele tem um projeto, ele tem um anseio. Só que ele não administra o tempo para se aplicar a aprender questões, lições, que vai acrescentar para que aquele sonho se concretize, para que aquele projeto aconteça, saia do papel. Você não pode escrever um livro se você não aplicasse a ler, a estudar e a escrever. Então você cresce naquilo que você aplica tempo. Você não pode aprender um idioma, um outro idioma, se você não aplicar o teu tempo a estudar o idioma, a língua que você quer aprender, da nação que você quer aprender. Você tem que administrar isso. Isso é hiper importante. Então José aprendeu a administrar e cada dia ele crescia. Ele evoluía. E aquele que era o senhor dele, Potifar, começou a entregar tudo na mão dele. Foi confiando a ele responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. A outra lição que nós aprendemos aqui. Quando aprendemos a administrar o tempo, as fases da nossa vida, o que já foi entregue na nossa mão, Deus vai nos delegar mais, aleluia, responsabilidade. Deus vai nos delegar mais dimensão. Deus vai nos delegar mais horizonte. Deus vai nos delegar mais alcance. Deus vai nos delegar mais dons. A Bíblia fala que um homem tinha 3 dons. E o Senhor dele veio e conferiu ele mais 2 dons. Ele acrescentou 5. O outro tinha 1. E o que ele tinha, ele enterrou. E quando o Senhor dele veio, cobrou a ele. Então Deus, ele nos delega dons espirituais e dons naturais. E a gente tem que saber administrar tudo que ele entrega na nossa mão. José era especialista em administração. Aprenda isso. Vai entendendo essa lição. Outra questão que José se tornou especialista é que José se tornou especialista em pessoas. Ele estudava as pessoas. Ele lia as pessoas. Ele sabia quem era o invejoso. Ele sabia quem era o arrogante. Ele sabia quem era o humilde. Ele sabia quem era servo. Ele sabia quem era senhor. Você não pode falar com o seu patrão como você fala com o seu amigo. Você não pode falar com o seu patrão como você fala com o seu filho. Se você fala com o seu patrão como você fala com o seu filho, você não tem nenhuma habilidade em conhecer pessoas. Você precisa saber lidar com as pessoas. O nível da intimidade vai fazer você agir e vai lhe dar um limite. E vai lhe dar a dimensão que você pode falar com a pessoa. José, ele se tornou especialista em lidar com pessoas. Como? Aprendendo a lidar com a natureza má dos seus irmãos. Seus irmãos dentro de casa o invejaram e quis lhe destruir. Aprenda isso, meu irmão. Qual é a primeira escola de sabedoria que todos nós temos? A primeira escola de sabedoria que todos nós temos é a família. Aprenda uma coisa. Deus está te ensinando a conhecer as pessoas através da sua família, da sua parentela. A lidar com as pessoas no seu dia a dia.
Outra questão que José era especialista, ele era especialista em emoções. A gente precisa aprender a lidar com as emoções. A Bíblia fala, Paulo escrevendo, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Ou seja, sentimento de paz, sentimento de amor, sentimento de alegria, sentimento de ver bem o próximo, sentimento de somar com o próximo, sentimento de estender a mão, de unidade. Se você tem sentimento de ódio, se você tem sentimento de vingança, você tem que começar a combater esse sentimento aí. As emoções, essas emoções, tem pessoa que tem um pavio pequeno, tem pessoa que tem pavio grande, tem pessoa que nem pavio tem. Tem pessoas que são explosivas, temperamental. Qualquer coisa ele quer brigar, qualquer coisa ele quer ir para a guerra. José não, ele controlou as emoções. Outro dia eu estava na fila de uma lotérica uns dias atrás, antes da crise se instaurar, e uma senhora entrou na frente e pediu para uma outra pessoa entrar na frente. Ela já era bem idosa. E atrás dela, bem atrás, um homem começou a reclamar muito, reclamar muito. E eu fiquei olhando aquilo. Ele não teve a sensibilidade de notar que aquela mulher estava com a idade hiper avançada. Por isso que ela pediu ali um socorro, uma ajuda. E aquele homem, de forma explosiva, falando e gritando, fazendo maior vergonha. Então tem hora que a gente tem que analisar e tem que pensar. Eu tenho que contar até 10. Se for preciso, eu conto até 50. Se for preciso, eu conto até 100. Mas eu tenho que buscar controlar as minhas emoções em Deus, de sorte que sintais o mesmo sentimento. José, ele controlou as emoções dele, acerca da qual no futuro ele não se vingou dos irmãos dele. Ele, em nome de ver a prosperidade da liderança dele, ele abriu mão da vingança. Ele abriu mão de se vingar dos irmãos dele. Que é isso? Administrar as emoções. Administre as emoções, meu querido, minha querida. Pare de falar palavras de derrota, palavras que trazem mal à tua alma, mal às tuas emoções. Pare de ficar falando coisas que só ferem, que só angustiam, que só trazem dores. Pare de fazer isso. Em nome de Jesus Cristo, mude essa tua mentalidade. Traga à sua memória aquilo que traz alegria, que traz esperança. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo e ele disse para mim uma coisa interessante. Ele disse que um especialista japonês fez um teste. Ele colocou num pote arroz, colocou no outro pote arroz e colocou no outro pote, no terceiro pote, arroz. No primeiro pote, ele amaldiçoava aquele arroz. No segundo pote, ele abençoava o arroz, ele ficava abençoando o arroz. Quando chegou no terceiro pote, ele não falava nada, ele rejeitava, ele deixava de lado. Passou um tempo, aquele pote de arroz que ele amaldiçoava, o arroz estava podre e estragado, cheirando mal. O primeiro tinha crescido, estava bonito, vistoso. E no último, estava seco, pálido. O que eu aprendo com isso? As nossas palavras. Ele falava para o arroz, eu te amaldiçoo. O outro falava, eu te abençoo. E o outro ele rejeitava. As nossas reações diante das questões da vida ou vai trazer males ou vai trazer prejuízos. Ou vai trazer crescimento, ou vai trazer secura, decréscimo, vai diminuir. Às vezes a gente acaba, em vez de engrandecer, a gente faz a coisa se tornar medíocre. Às vezes de a gente colocar a coisa que é benção no macro, a gente coloca no micro. E aquilo que é ruim, a gente coloca no macro, a gente inverte os valores. A gente tem que estar atento para isso. Então, cuidado que você fala na família, cuidado que você fala para o teu esposo, para a tua esposa, cuidado que você fale
Outra coisa que José era especialista. Vamos lá. José era especialista em confiança. José era especialista em confiança. Quando ele foi jogado na cisterna, ele não reclama de Deus, ele confia em Deus. Quando ele é vendido pelos irmãos, ele não reclama de Deus, ele confia em Deus. Quando ele vai parar na casa de Potifar como escravo, ele confia em Deus. Quando existe um ataque da esposa de Potifar contra ele, que ele vai parar na cadeia sem culpa, por causa de uma calúnia, ele continua confiando em Deus, ele não murmura. Especialista em confiança. Você só vai ser especialista em confiança se você tiver uma mentalidade como Abraão tinha. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 4, se não me engano, que Abraão, ele, na hora da adversidade, da luta, ele dava glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está comigo. Deus me dá força. Deus me ajuda a caminhar. Deus me ajuda a vencer na fé, a seguir em fé, a seguir nele, firme com ele. Isso aqui é muito forte. Então, para você ser especialista em confiança, você precisa crer. Crer em Deus. Crer no Pai. Crer no Filho. Entenda isso, isso é muito forte. Vamos continuar a meditar. José é especialista. Agora veja só. Nós lemos aqui algo interessante, que foi que Jesus ele fala sobre, em Mateus, capítulo 4. Olha só que coisa tremenda. Ele fala bem claro. Daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus está falando de reino. José, quando ele está na cadeia, ele vai parar na cadeia e Deus permite ele parar na cadeia de forma proposital. Tem coisas que Deus não quer e tem coisas que Deus permite de forma proposital a fim de cumprir um propósito e alinhar a gente nele. Olha aqui para mim. Você ainda é uma obra em Deus inacabada. Deus ainda está formando Cristo em você, meu irmão. Deus está te lapidando ainda, meu querido. Deus está te ensinando lições poderosas, extraordinárias, coisas grandes, coisas fortes, princípios do reino, princípio da palavra. José tem pelo menos 22 questões em que José é parecido com Cristo. O que nós entendemos disso, pastor Leandro? Nós entendemos que José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Isso é uma doutrina bíblica chamada tipologia. E José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. José foi vendido, Jesus foi vendido. José foi vendido por moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas. José foi preso, Jesus foi preso. E por aí vai. Eu poderia falar 22 questões em que José foi vendido, foi parecido com Jesus, melhor dizendo. Agora vamos lá. José, ele está na cadeia e Faraó tem um sonho. Com vacas magras, vacas gordas. Ele sonha e ninguém no império interpreta. Mas José está na cadeia e é o homem que Deus tem um mistério segredo com ele. A gente precisa entender isso. Tem pessoas que Deus entrega o segredo a ele. E o segredo do reino, pela palavra do Senhor, nós vamos entender que seria entregue à igreja. Tu vai entender isso já já. Ouça isso. José agora é chamado no palácio para resolver a questão do sonho do rei, do sonho de Faraó. José é tirado da cadeia e vai direto para o palácio. Aprenda outra grande. É Deus que nos promove. É Deus que nos tira de uma condição e nos coloca na nova condição quando é para glorificar o reino dele. Agora,
Aprenda isso. José é uma personagem bíblica que é a pessoa de Cristo. Ele representa o tipo de Cristo. Vamos aprender aqui uma grande lição. Ouça isso. Esteja atento a isso, porque isso aqui é muito forte que eu vou te falar. Primeiro, nós estamos em dias de crise, como José passaria dias de crise. Ele interpretou, vai ter 7 anos de fartura na terra. Vai ter fruta como nunca teve antes. Vai ter cereais. Vai ter legumes. Vai ter riqueza. A terra vai dar o seu fruto como nunca deu antes. Mas depois disso vai ter 7 anos. 7 anos de prova. Vai secar tudo. Faraó, quando recebe a revelação, ele discerne que não há nenhum outro homem preparado para assumir a função de vizir. O que é vizir, pastor Leandro? Vizir é o homem que ia ser segunda autoridade no império. E Faraó coloca ele como um vizir, alguém que ia representar o rei. Aprenda isso. José agora passa a ser o tipo da igreja. Também é a igreja que representa Jesus na terra, que representa o reino. Junto ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o proclamador. É Deus na terra. Jesus disse, eu vos enviarei o outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Então, quando a gente lê Apocalipse 22:17, a Bíblia fala assim, e eis que a noiva e o Espírito diz, vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Então, o Espírito Santo e a igreja trabalham junto, em conjunto. Aprenda isso, é muito forte. Vamos lá. Pastor Leandro, qual é a grande nova também que tu tem para falar? Deixa eu te trazer algo aqui muito sério. Grava isso. Inculca isso. Coloca isso na sua mente. Nessa hora de crise no mundo, é a hora mais importante da igreja impregnar. De a igreja encharcar. A igreja encharcar. A igreja fazer a nação e o mundo ficar imerso dentro, mergulhado no reino de Deus. Eu vou repetir isso, porque isso é muito sério. Ah, se todo mundo entendesse isso. Nessa hora de crise, nessa hora de batalha, de guerra, é o momento da igreja colocar em ação, agir em ação e impregnar o mundo, o Brasil, as nações, encharcar o Brasil e as nações, colocar imerso o reino de Deus. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. José foi colocado como vizir estrategicamente por Deus para levar a cultura de Deus. Ouça isso, querida. Ouça isso, meu amado. Essa hora de crise instaurada no mundo, Deus está levantando a igreja para implantar a cultura do reino. Isso aqui é muito forte. Jesus estava falando, quando Jesus se manifestou em carne, ele estava aqui, trazendo a cultura do reino. A cultura do reino. Esse momento é o momento de a gente espalhar a cultura do reino. Agora vamos entender isso. O que é a cultura do reino? Vamos lá. Vamos entender o mistério de Deus. Primeira coisa do reino. Todo reino tem uma terra. Todo reino tem uma terra. Todo reino tem uma terra. Nós cristãos estamos fundamentados em Cristo. E a nossa terra é o céu. E o que a igreja faz? A igreja traz a cultura do céu para a terra. Ela fala de Jesus, ela fala do Pai, ela fala do Filho, ela fala do céu. Ela fala que o céu não vai ter luz, lâmpada, iluminação. A iluminação do céu é o próprio Deus. No céu não há pobreza,
No céu não há hospitais, porque no céu não há doença. No céu não há cemitério, porque no céu não há morte. Então ela tem terra. Então na terra, a gente está trazendo aqui no mundo, a gente está trazendo a cultura do reino para a terra. Esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso. Segunda questão que aprendemos sobre a cultura do reino é que o reino tem um rei. O reino tem um rei. Quem é este rei da glória, disse o salmista? Abri os portais eternos, porque vem entrando o rei da glória. Quem é esse o rei da glória? O rei da glória é Jesus. Quando lemos Apocalipse no capítulo 1, tanto capítulo 1 e capítulo 19, fala desse rei. Esse rei da glória, quem é? Jesus. Seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo branco como uma lã. E ele vai descrevendo, até que fala, nas suas coxas está escrito, Senhor do Senhor, Rei dos reis e Senhor do Senhor. O que é isso? Nós temos um rei. Quem é o rei? Jesus. Jesus é o rei. A gente precisa proclamar Jesus na terra. Aprenda isso. Outra questão do reino. O reino tem instituição. O reino tem princípios. O reino tem leis. Aprenda isso, meu irmão. A gente que está no reino de Deus, ou seja, a cultura do reino tomou conta de nós, os princípios da fé. Está no reino, está na fé. É receber o Senhor como Salvador. Tem instituição, tem leis, tem princípios. Como galgamos esses princípios? Pela própria palavra, pela Bíblia, pelas Escrituras. A gente galga esses princípios pelas Escrituras. Os princípios do reino não podem ser desprezados. O reino não pode desprezar os princípios do reino. Ouça isso, deixa eu te dizer. Eu estive ano passado, no começo deste ano, na Europa, propriamente dito na Alemanha. E lá eu fui com um amigo, conheci alguns projetos, conheci várias pessoas lá, vários artistas, vários jogadores de futebol, melhor dizendo, jogadores de futebol da seleção alemã e tudo. Ouça isso. E eu vi que os atletas de Cristo têm um projeto na Alemanha para levar a cultura do reino, na instituição. E eu ganhei lá, pelos atletas de Cristo, uma Bíblia. Olha a Bíblia. Kicker Bibel. Vou mostrar a vocês, ó. Kicker Bibel. Sabe o que significa? Bíblia do boleiro. Bíblia do boleiro. Só que é uma Bíblia normal, essa Bíblia aqui. Ó. É uma Bíblia normal. Só que aqui algumas páginas dessa Bíblia são testemunhos de jogadores que se converteram. E qual é a estratégia? Levar essa mensagem a muita gente que nunca ouviram falar o Evangelho de Cristo. Muita gente que nunca ouviu falar de Jesus, que não aceita, mas estrategicamente com essa Bíblia aqui eles aceitam, porque eles querem saber a história desses jogadores e automaticamente começam a ler esta Bíblia. Aprenda uma coisa, isso é o quê? Isto é a instituição, isto é a palavra, a lei do Senhor chegando. E eles aprendem que salvação só há em Jesus Cristo, que o céu existe, que o inferno existe, o inferno é real, que os demônios existem e estão aí para matar, roubar e destruir, mas eles aprendem também pelas Escrituras que existe um Deus que olha pelo seu povo, que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Aprenda isso. Qual é a base do reino? Uma das questões que tem base no reino é as Escrituras. E o reino tem cidadãos. Você precisa ser cidadão do reino. Última questão.
O reino, quem está no reino, tem direito. José está ali como especialista e ele tem os direitos, ele aplica os direitos. Ele guarda cereais, alimento, nos 7 anos, para que os outros 7 anos tivessem alimento para todo o império. Olha que ciência, que sabedoria, que administração. Coisa forte, que visão, que revelação tremenda. O que a gente precisa nesse momento de crise, pastor Leandro? A gente precisa de entendimento, de conhecimento de Deus, porque todo problema no mundo é problema de sabedoria, disse Mike Murdock. Então, precisamos da sabedoria de Deus para resolver causas. Então, quando nós lemos os direitos do cidadão, você vai ver aí Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus disse assim: e eu vos darei a chave do reino. E ele continua falando: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Escreve aqui embaixo aqui a cidade que tu tá, onde tu tá, o país que tu tá, para mim, por gentileza. Vamos lá. Vamos continuar. Os direitos do reino. Eu vos darei a chave. Isso aqui é muito forte. Qual é a chave? Chave da oração. Chave do jejum. Chave da comunhão. Chave da palavra. Chave da autoridade do reino. Olha quantas chaves a gente recebeu. Toda essa chave aí são autoridade. Chave de quê? Espírito de sabedoria. Espírito de conselho. Espírito de conhecimento. Tudo isso é chave que o Senhor nos deu. Isso é muito forte. Ouça isso aí porque eu já estou terminando e a gente vai orar. A gente vai levantar um grande clamor. Jesus estava falando: arrependei-vos, porque é um reino. Há um reino, meu amigo. Mais importante do que está no trono está aos pés do Salvador, diz o hino. José entendeu isso. Antes de ele estar sentado numa cadeira de honra, ele estava aos pés de Deus em oração. Ele era abnegado em submissão e obediência. Antes da honra, procede a humildade, diz Provérbios. Aprenda isso, é uma lição poderosa. Agora vamos lá. Eu vou terminar aqui, a gente vai clamar. O que Jesus fez quando ele falou arrependei-vos? A palavra arrependimento quer dizer volta, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de visão. É mudança. O que Jesus, quando ele pregou, ele estava fazendo? Tirando o homem do pecado. Ele estava voltando com o homem à ação do Éden. Um novo homem. Nascida nele, um novo cidadão. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que prejudicava não prejudica mais. Aquele que só queria tirar proveito não faz mais isso. Ele muda. O que eu aprendo aqui? Ouça isso aqui. Irmão Eduardo está ouvindo lá da França. Ele e a família. Deus abençoe, irmão Eduardo. Ouça isso. Ouça isso. Primeiro, ele está voltando. O reino de Deus é uma volta. É uma regeneração. É uma volta a princípios das Escrituras. Ouça isso aqui. Primeiro, essa volta, ela usa algumas palavras. Primeiro, recomeçar. Recomeçar. Olha que coisa linda. Recomeçar significa começar outra vez. O que é que você precisa começar outra vez? Hein? O que você precisa começar outra vez? Talvez tem coisa aí que você abandonou e você precisa recomeçar. Começar de novo. Hein? José, quando encontra com a família dele, ele vai para um novo recomeço. Você lê a história. Ele fica anos sem ver o irmão dele. Os irmãos dele vão no Egito comprar comida. E os irmãos dele não reconhecem. Mas ele tem uma atitude para com os irmãos.
para restituir eles ao reino e colocar de novo eles no ciclo de convívio dele. Recomeçar. O que você precisa recomeçar na sua vida? Outra palavra, reconquistar. Reconquistar significa conquistar o que perdeu. Conquistar o que perdeu. O que você precisa reconquistar? Hein? Talvez você precisa reconquistar algo no seu casamento. Talvez você precisa reconquistar algo dentro de casa, na sua família. Você precisa reconquistar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. E você não pode reconquistar eles batendo de frente toda hora. Você tem que reconquistar ele com sabedoria, com habilidade para falar. Não com palavras de destruição, mas com palavras de edificação, com palavras de entendimento, com palavra de consciência, palavra de sabedoria, palavra que vai somar, e não palavras de derrota, palavras de discórdia e de guerra. Aprenda isso, meu amigo. Você precisa reconquistar alguma coisa. Outra coisa, reconstruir. Reconstruir significa levantar do zero. Levantar do zero. Jesus, quando está na terra, ele está começando tudo, ele está inserindo o reino. Doutrinas do reino. Ele está reconstituindo famílias que estão no zero, estão perdidos, estão acabados, estão destruídos. Jesus começa a levantar a história deles, reconquistar o caráter, reconquistar os valores. Jesus está reconstruindo essas pessoas como cidadãos, como pessoas. Ele está reconstruindo do zero. O que você precisa reconstruir aí? Ô, pastor, eu estou no zero. Eu não acredito mais em nada. Dá tudo errado na minha vida. Eu fiz muita coisa errada. Não importa. A misericórdia de Deus te alcança. A misericórdia de Deus vai atrás de você. A misericórdia de Deus te abraça. E Deus começa do zero a reconstruir uma nova história na tua vida. Ele começa a reconstruir uma fase de mudanças. Outra questão, eu estou falando de volta. Palavras do reino. Reunir. Vou repetir. Reunir. O que é reunir? É uma volta à comunhão. Você precisa voltar à comunhão, meu irmão. A comunhão com os irmãos. A comunhão no lar. Você precisa voltar à comunhão dos santos. Talvez você está aqui, quanto tempo você não toma ceia? Quanto tempo você não participa da ceia junto com os irmãos? Do partir do pão. Jesus está falando, quando você parte do pão e bebe do cálice, Jesus liga a palavra vinho, que é alegria. Nós cristãos costumamos no Brasil a tomar suco de uva. Ali tem o estado simbólico da alegria, da comunhão, de lembrar do Salvador, do Senhor. Comunhão, reunir. Outra palavra do reino é reorganizar. Reorganizar, reorganizar. Você precisa reorganizar a sua vida. O que é isso? Colocar as coisas no lugar. Precisa arrumar as coisas, meu querido. Reorganizar a sua vida, colocar as coisas no lugar. Você toma as decisões erradas e quer que as coisas dê certo. Você toma as decisões de guerra e quer ter paz. Você toma as decisões de discórdia e quer ter amigos. Você tem que tomar as decisões certas. Reorganizar a sua vida. Reorganizar seus relacionamentos. Tem pessoa que quer ir tudo bem nos seus relacionamentos, mas ele faz tudo errado, tudo que não deve. Você tem que analisar isso. Tem que reorganizar a sua vida, colocar as coisas no lugar. Botar a sua vida em ordem. Ah, pastor, está uma bagunça a minha vida. Tenho feito coisa que não é para fazer. Então está na hora de você reorganizar, colocar as coisas no lugar. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Então o Espírito Santo vai te ajudar na sua fraqueza. Na sua fragilidade.
na questão que você é débil, às vezes até patético, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar força, vai te dar um up, vai te colocar para cima, para você avançar. Isso aqui é muito sério. Então é reorganizar. Outra palavra séria, renunciar. Cidadãos do reino, pessoas que estão inseridas no reino, precisam renunciar. Renunciar é o quê? Renunciar significa negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Diga não ao que vai te atrapalhar. Diga não ao que vai te prejudicar. Diga não o que vai trazer prejuízos ao seu casamento. Diga não ao que vai prejudicar a sua moral e o seu caráter. Diga não ao que vai comprometer a sua comunhão com Deus. Diga não. Ouça isso. Eu vou repetir por 2 vezes. É melhor dar um não de ouro do que um sim de lata. Vou repetir. É melhor você falar um não de ouro do que um sim de lata. Tem gente que fala, não, eu não sei dizer não. Para tudo eu falo não. Eu falo sim. Para tudo eu aceito sim. Então você é manipulável. E vou mais profundo. Você age como um frouxo. E você não é líder de si mesmo junto ao Espírito de Deus. Uma pessoa que tem visão de Deus, que conhece Deus, que sabe o que quer seguir em Deus, ele sabe dizer sim, mas ele sabe dizer não. É melhor tu dizer um não de ouro do que um sim de lata. Um sim que vai trazer prejuízos, que vai somatizar experiências dolorosas, em que não tem a aprovação de Deus. Então você precisa aprender isso. Aprenda isso. Quando tiver de falar sim, sim. E quando tiver de falar não, não. Tem alguns pais que estão sofrendo porque eles quiseram falar tudo sim para os seus filhos. Sim, pode fazer, pode ir, vai lá. Eu vi muitas vezes muitos pais falar assim, tudo que eu não ganhei dos meus pais, eu dou aos meus filhos. Tudo que eu não ganhei, não tive com meus pais, eu dou com meus filhos. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Como é isso, pastor Leandro? Está fazendo errado? Está fazendo errado. Por que você está fazendo errado? Porque foram exatamente as coisas que você não pôde ter dos teus pais que te moldaram, te lapidaram, que fizeram você forte e resistente. Dê tudo para os seus filhos mesmo, tudo que eles quiserem. Tu vai criar um problemão para a tua vida. Tu vai criar uma pessoa sem limite, uma pessoa problemática, uma pessoa completamente dona de si mesmo, autossuficiente, insubmissa, pessoa de contenda, uma pessoa de guerra com bobeira. Olha o que Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não disse, combati o mau combate. Paulo disse, eu combati o bom combate. Ô, minha irmã, não é todo combate que a gente tem que entrar, não. Nem toda briga que a gente tem que entrar, não. Tem coisa que a gente tem que recuar. E quando você não ensina os teus filhos a lição certa, eles entram em qualquer briga. Ele assume qualquer perigo. Ele entra em qualquer parada. E quem entra em qualquer parada, toma muitas pancadas. Quem entra em qualquer parada que Deus não aprovou ele toma várias topadas. Tem gente que está tomando várias topadas sem necessidade. Cuidado que você ensina os seus filhos.
Aprenda a dizer aos teus filhos não. Aprenda a dizer sim na hora que tem que dizer sim. E aprenda a dizer não na hora que tem que dizer não. Mas, pastor, ele vai ficar com raiva de mim. Que fique. Você está aplicando não é o veneno, você está aplicando o remédio. Tem pais que está falando sim para os filhos em vez de aplicar remédio, está aplicando veneno. Aplique remédio nos seus filhos. Quando eu era pequeno, minha mãe, a gente caía, ralava o joelho, minha mãe vinha com metiolate. Hoje o metiolate nem dói. Mas naquela época o metiolate doía. Queimava, mas também a gente ficava bom rapidinho. Rapidinho. Deus abençoe, pastor Marcos Paiva. Então, tem que aplicar o remédio. Última questão. Renovo. Renovo. O cidadão do reino vai ter renovo. José foi uma autoridade para trazer mentalidade nova ao Egito e para trazer uma renovação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses dias que nós estamos vivendo, são dias que Deus está agindo para avivar vidas. Renovo quer dizer avivamento. Renovo quer dizer um novo tempo. Deus está levantando uma geração para impactar países, para impactar bairros, para impactar cidades, para impactar famílias. Deixa eu te dizer uma coisa. As suas experiências não serão semelhantes à de José. Deus dá experiência diferente a cada cidadão no reino. Por isso Jesus chamou 12, porque cada um teria experiências com ele. Por isso existem 4 evangelhos, porque Mateus escreveu algumas coisas diferentes, na mesma passagem, mas ele enxergou diferente. Lucas, a mesma passagem, mas enxergou diferente. João, a mesma passagem, mas escreveu diferente. Mateus, a mesma passagem, mas escreveu diferente. Por quê? Experiências diferentes, concepções diferentes, mas o princípio basilar é o mesmo. Nós vamos orar agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é a caneta pela qual Deus escreve a história. Eu vou repetir. Você é a caneta pela qual Deus escreve a história. Deixa Deus escrever a história através de você. Alguém disse, Charles Window, um grande escritor americano, ele disse assim, que a história nada mais é do que as escrituras de biografia, ou a história de biografias de homens e mulheres. A história nada mais é do que biografia, história de homens e mulheres. Ouça isso, é muito lindo. Você é a caneta pela qual Deus escreve a história. Talvez você tenha marcas, feridas aí, dores, sequelas, passou por um momento de depressão, de traição, de ataques, momentos que você não entendeu coisas, acidente, percas, tragédias, falência, problemas de saúde, mas você é a caneta pela qual Deus escreve a história. Existe a fé que honra a Deus e o Deus que honra a fé. José, quando ele passa o primeiro período, ele está com a fé que honra a Deus. Foi jogado na cisterna, vendido, escorraçado, jogado na cadeia, mas ele está com a fé dele honrando a Deus. Fiel a Deus, ser fiel a Deus. Mas existe o Deus que honra a fé. Deus vai honrar a sua fé. Que a tua fé honre a Deus, meu irmão. Porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua confiança nele, a sua perseverança nele. Talvez você passe por estações de perca, de dores, de intempéries. Mas Deus, ele há de honrar a sua geração. Ele há de honrar a sua história. Ele há de honrar muita gente, até mesmo depois que deixar esse mundo. Os heróis da Bíblia estão sendo honrados até hoje. Entenda isso. Se agarre a Deus. Seja um especialista em Deus. Para ser especialista, você tem que ocupar o teu tempo com Deus. Deixar Deus te ensinar segredos, mistérios.
tem que submeter à vontade de Deus, tem que ter paixão pelas Escrituras, paixão pela oração, amor pelas pessoas. Você está inserido no reino. Jesus, ninguém venceu crise mais do que Jesus. Ninguém amou mais as pessoas do que Jesus. Ninguém ensinou as Escrituras mais do que Jesus. Jesus veio à terra e se mostrou cidadão do reino, sendo Deus, sendo Senhor do reino. Ele se fez servo. E depois ele volta e se assenta à direita do Pai, como rei. Isso é muito forte. José é um especialista. O grande especialista na Bíblia, um dos maiores. E Jesus o maior. Entenda isso. Nós vamos orar agora. Eu quero orar contigo. Eu quero falar com Deus contigo. Nós vamos conversar com Deus. Nós vamos falar com o Senhor agora. Glória a Deus. Eu queria que nesse momento você chamasse o seu amigo, seu irmão, o parente. Nós vamos estar orando. Tem pessoas aqui que estão me pedindo oração. Nós vamos orar pela Carlinha, ou Carla, que está entubada. Deus tem poder de ir lá naquela UTI e arrancá-la de lá. Nós vamos orar pela Carla. Nós vamos orar agora pelos pais, pelos filhos. Chama aí. Chama o seu amigo aí, chama o parente, chama o irmão, chama as filhas dos filhos, chama o esposo. Se puder, dê as mãos. Nós vamos clamar agora. No momento de crise, Deus está nos habilitando. Deus está nos lapidando. Deus está nos ensinando. Deus está nos acrescentando. O Senhor está nos fazendo mais parecidos com Jesus. Deus está avivando em nós amor. Deus está avivando em nós paixão por missão, paixão por almas. Deus está colocando as coisas no lugar. Vamos clamar agora, somos cidadão do reino. Vos darei as chaves do reino. Vos darei os mistérios do reino, os segredos do reino, as revelações do reino. Vos darei a alegria do reino. Tem coisa que só o cidadão do céu vai ter alegria. Por exemplo, a alegria da salvação é só para salvo em Cristo Jesus. A alegria do batismo com o Espírito Santo é só para salvo em Cristo Jesus. Eu poderia ficar aqui falando das alegrias que o cidadão do reino tem. Eu quero abençoar a sua vida agora. Eu quero que você curve a sua cabeça se você puder. Pode orar de olho aberto mesmo se quiser. Se não, curve a sua cabeça. Eu vou orar pela saúde. Eu vou orar pelas famílias, para Deus dar força, para Deus dar graça, para Deus cobrir com o sangue dele, para Deus guardar, para Deus fortalecer. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, eu clamo agora por cada vida, por cada família. Eu clamo agora por esta mãe, por este pai, por este parente próximo, por este parente distante agora. Eu clamo ao Pai querido, por esta família. Ó Pai, vai de encontro, ó Pai querido, vidas agora. Coloca as coisas no lugar. Reorganiza. Reanima o que está caído. Levanta o que está cansado. Esses irmãos que estão pedindo ajuda em oração, que estão pedindo força. Vá de encontro os irmãos agora. Marcelo, a Milena. Ó Pai querido, vá de encontro agora os irmãos que estão longe, que estão perto. Vá de encontro agora os cidadãos do reino. É momento de nós proclamarmos o reino. É momento de nós falarmos que Jesus é Senhor. É momento de nós abençoarmos vida. É momento, ó Pai, de nós clamarmos pelas famílias. Eu clamo agora pelo Márcio, pela Márcia, pelo Pedro, representando os casamentos aqui. Eu clamo pelos casais, pelos casamentos. Agora, Senhor, que todo espírito de guerra, de peleja, ó Pai, que todo espírito de divisão, de divórcio caia por terra agora, de discórdia, de briga, de contenda, que os demônios agora caia por terra. Eu clamo agora, Senhor, que os demônios que estão atacando esta vida, esta família, espíritos de enfermidade caia por terra, doenças naturais que o Senhor possa curar, porque existe poder nas nossas orações. Ó Deus, que o coração dos filhos venha se converter aos pais e o coração dos pais venha se converter aos filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, agora vá de encontro a esta família, socorre esta família,
socorre este casamento, socorre essa vida espiritual que está à beira de um colapso, ó Pai. O crente que está enfraquecido, socorre, levanta, restaura, reanima. Agora eu venho te clamar, Senhor, toca neste teu filho agora e nesta tua filha e traga cura. Toca nos olhos, abra a visão, nos nervos ópticos, na pupila, na membrana. Faça essa catarata desaparecer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nos ossos, doenças reumáticas desapareçam. Toca no joelho, ó Pai querido. Deus, toda enxaqueca, problemas neurológicos, problemas psicológicos, problemas, Pai querido, que assola a mente, as emoções. Haja cura agora das emoções. Em nome de Jesus Cristo agora, questões de pânico, de pavor, haja cura agora. Porque o Deus de paz, que excede todo entendimento, vos dê paz, a paz que excede todo entendimento agora. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, haja curas agora. Questões espirituais, em nome de Jesus Cristo, questões que os médicos não conseguem resolver, os psicólogos, psiquiatras não conseguem resolver. O Senhor pode resolver pela palavra do seu poder. Então resolva, cura, restaura, reanima, reaviva, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor. Ó Deus, toca no tímpano agora, as dores, as inflamações, seja em que área for, no útero, no ouvido, no rins, no fígado, suma agora, desapareça. O Senhor chamou-me para orar pelos enfermos. O Senhor me chamou para ver curas e milagres. Então eu declaro curas e milagres agora. Eu declaro restauração. Eu declaro, ó Pai querido, que o Senhor faça milagres no nome de Jesus Cristo, fortaleça o seu povo. Como a igreja primitiva foi fortalecida para passar por lutas, perseguições, intempéries, fortaleça o seu povo. O Espírito que nos ajuda, ajuda agora, Espírito Santo, os teus filhos, a passar por esta crise, por esta luta, por esta questão que assola o planeta Terra, o mundo. No nome de Jesus, declaro, Cristo, força. Eu oro pela nação, eu oro, ó Pai querido, pelo presidente da República, toda a comitiva, pelos profissionais de qualquer área, ó Pai querido, nos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, pessoas na área de limpeza, eu declaro, oro pelos policiais, pelos bombeiros, ó Pai, que estão na rua, trabalhando, e tantos outros em outras áreas, eu oro e clamo agora. Nós oramos por esta nação e declaramos que o Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça a luz dele resplandecer sobre ti. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui de novo, às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite. Não perca, não. Eu vou continuar orando pela sua vida, pela sua família. Vamos junto. É um tempo novo. Isso que aconteceu e está acontecendo no mundo mostra que é um tempo novo. Uma fase começa no mundo. Então, esteja apto no reino, porque Deus prepara algo para a igreja dele. E Deus vai se manifestar por meio do seu povo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe irmã Ruth, irmão Edson, irmã Maria Bernardo, pastora Maristela, minha irmã Nica, Eunice, irmã Adriana Melo. Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que tu tenha um domingo, uma noite de bênção, de paz, e um domingo de alegria, de revelação e de paz. Que Deus te abençoe. Que
Que a paz de Deus esteja no seu lar e na sua família. Fique com Deus. Shalom. Paz seja convosco. Tchau, tchau.